LucriCast. Contabilidade e finanças empresariais de forma fácil e descontraída. Um podcast da Lucri Contabilidade. Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro LucriCast, o podcast aqui da Lucri, feito especialmente para você. Meu nome é Carlos Cruz, eu sou o diretor comercial aqui na Lucri e vamos estar trazendo para você assuntos de contabilidade, de gestão financeira e o principal, de maneira fácil e descontraída. Bom, e aqui comigo hoje eu tenho ao meu lado Gabriel Dias, que vai estar aqui gravando junto com a gente esse podcast para vocês. Gabriel, que é o nosso consultor financeiro aqui da Lucri. Fala aí, Gabi, se apresenta para a galera. Fala, empreendedor, seja bem-vindo ao nosso LucriCast. E eu tô aqui também com o João Kleber, JK, do nosso sucesso do cliente aqui da Lucri. Fala, João. Fala, empresário, que satisfação estar participando do primeiro LucriCast. Estamos aqui para gerar o melhor conteúdo para você, empreendedor, empreendedora. E não tinha como o LucriCast da Lucri não começar falando de lucro. E o que é lucro? Muitos empreendedores acham que lucro é o salário, entre aspas, que ele retira da empresa. Porém, não é bem assim. Poderíamos trazer aqui o conceito de lucro segundo o dicionário ou o conceito de lucro segundo a economia. Mas aí apresento a vocês o que é lucro para a gente aqui da Lucri, que é o faturamento menos as despesas e custos. Essa é uma forma que buscamos simplificar ao máximo e deixar de forma mais clara possível. Massa! Esse é o conceito lucro de lucro. Mas não temos como falar de lucro sem falar de faturamento. Muita gente acaba confundindo lucro com faturamento. Muita gente mesmo. E eu nem vou muito longe. Semana passada, em uma reunião com um novo cliente, perguntamos se ele sabia qual era o lucro do mês anterior. E ele nos respondeu que o seu lucro era de 137 mil. Só que, na verdade, os 137 mil que ele falou era o faturamento da empresa. Perfeito, Gabriel. Faturamento. Muitos empreendedores confundem faturamento com lucro. Então, agora eu vou tentar esclarecer para vocês, deixar de uma forma muito bem clara a diferença entre faturamento e lucro para você nunca mais confundir. Bom, o faturamento é, de fato, tudo que se vendeu num mês, num dia, num período. Ou seja, o faturamento é o contas a receber. Né? Então, o termo faturamento ele vem de faturar, ou seja, emitir nota fiscal, é um termo contábil. Né? Já o lucro, né, são as vendas, ou seja, esse faturamento diminuído das despesas do negócio, dos custos fixos, dos custos variáveis, reposição de mercadorias, entre outras coisinhas mais. Então, esse é o lucro. Então, faturamento, gente, é o quanto vendeu, o total de a receber no mês. E o lucro é o que sobrou depois de ter faturado tudo. E todos os dois são mega importantes para a empresa. Não necessariamente uma empresa que está faturando muito pode estar lucrando. Né? A empresa, de fato, ela só cresce quando ela fatura mais. Mas não adianta faturar mais e gastar mais, não é mesmo? Se você fatura mais e gasta mais, não vai sobrar nada. Então, uma boa empresa é uma empresa que fatura bem e lucra bem. Então, é importante o empreendedor saber diferenciar muito bem esses dois conceitos, faturamento e lucro. Então, mais uma vez, faturamento é uma métrica de vendas. Então, se você está com problema de faturamento, o seu problema está no comercial. Já o lucro é uma métrica de gestão. Se a empresa fatura muito e não tem lucro, existe um problema de gestão. Gestão de fluxo de caixa, gestão de margem de contribuição. Você pode até estar faturando bem, mas esse valor que você está faturando, ele não está sendo suficiente para você cobrir as despesas, repor as mercadorias, pagar os fornecedores e ainda sobrar alguma coisa, certo? Então, muitas empresas crescem muito faturamento, mas acabam fechando no vermelho. Né? E são várias variáveis que devem ser olhadas nesse processo. Precificação, compra, comercial. Então, o lucro ele é muito importante e é muito importante você fixar isso na cabeça. Lucro é uma coisa, faturamento é outra. E assim, falando mais um pouquinho do lucro, nós temos dois tipos de lucro, é muito importante que você saiba diferenciar eles dois. Nós temos o lucro bruto e o lucro líquido. Mas isso eu vou passar para o cara que é fera de lucro, que é o nosso consultor financeiro, Gabriel. Gabi, fala aí para os empreendedores, qual é a diferença de lucro bruto para o lucro líquido? Pois é, Carlão. Existe o lucro bruto e o lucro líquido, e os dois são muito importantes para a gestão da sua empresa. O lucro bruto é calculado apenas subtraindo o custo de entrega do seu produto ou serviço do faturamento. Por exemplo, você vende um produto que supostamente custa R$1.000 e o custo do produto é de R$500.
Nesse caso, você tem um lucro bruto de R$ 500 ou 50%. Então, o lucro bruto é resultado da subtração de todos os custos e insumos do seu produto do faturamento. Ou seja, o lucro bruto é resultado da diferença do preço de venda e o custo do produto. Já o lucro líquido é o que fica no final da planilha. No caso do seu produto de R$ 1.000 com lucro bruto de 500, considere que existem outros custos que serão incluídos nesse cálculo, como comissão sobre vendas, despesas administrativas, operacionais e financeiras, aluguel, internet e impostos, por exemplo. O que acontece na prática é que muitos empresários tomam decisões baseando-se no lucro bruto ou imaginando que o lucro bruto vai dar o retorno para suprir algum investimento. Vou te dar outro exemplo. Uma empresa vai investir R$ 50 mil em produtos e cada produto vai ser vendido por R$ 10 mil. O custo de cada produto, o custo de aquisição de cada produto é de R$ 5 mil. Nesse caso, você vai ter um lucro bruto de R$ 5 mil, certo? E então vem aquele pensamento, vou investir R$ 50 mil e se eu vender 10 máquinas, eu já pago o meu investimento, certo? Errado. Esse é o pensamento errado de muitos dos empreendedores brasileiros. Precisamos entender que o que deve embasar as decisões é o lucro líquido, o que sobra no final lá da planilha, lá, depois de pagar todos os custos da empresa. Perfeito. Então, nesse caso, a empresa vendia o produto por R$ 10 mil, comprava esse produto por 5, então tinha uma margem bruta, um lucro bruto de 5 mil. Porém, o empreendedor ele tem que se lembrar que terão as outras despesas, que são despesas com aluguel, despesas com impostos, internet. Então, o lucro líquido vai ser menos do que R$ 5 mil, porque desses 5 mil, que é o lucro bruto, ainda vai entrar o rateio de todas as outras despesas fixas da empresa, para daí sim se chegar ao lucro líquido, se tiver. Perfeito, Carlão. Então já sabemos que faturamento não é lucro, já sabemos diferenciar lucro bruto e lucro líquido, mas aí, empreendedor, você deve estar se perguntando, beleza, mas por que o lucro é importante para a minha empresa? De cara, já informo que lucro é o responsável por financiar o desenvolvimento da empresa. Então, se sua empresa quer aumentar a sua produção ou criar filiais, o lucro tem extrema importância para financiar esse crescimento. Portanto, sem esse tal de lucro, as empresas não prosperam, ou pior, correm o risco de falir. Empresário, me escute com carinho. Lucro é importante e essencial para qualquer negócio. Agora, empresário, do fundo do meu coração, cuide do seu lucro. É isso aí, empreendedor. Cuide do seu lucro. E como é que a gente pode aumentar o lucro, João? Carlão, eu aposto com você que essa é uma dúvida de mais de 90% dos empresários. Mas eu vou aproveitar para citar 4 formas de aumentar o lucro, que são aumento do valor das vendas, aumento da quantidade de vendas, reduzindo as despesas fixas e reduzindo os custos variáveis. Porém, esse é um assunto para um Lucricast inteiro. Pois é, João, esse é um assunto para um Lucricast inteiro e esse só é o nosso primeiro. Então fica ligado que sexta-feira que vem tem mais. E qual é a margem de lucro ideal para o seu negócio, empreendedor? Qual é o percentual de margem de lucro ideal para uma empresa? Sabe qual é a resposta? É que não existe uma resposta certa. Existem alguns mitos sobre a margem de lucro ideal. O primeiro mito que eu vou trazer para você é o seguinte, é que a empresa que vende produto vai ter uma margem de lucro menor do que a empresa que vende serviço. Isso não é uma regra. Varia muito de empresa para empresa. Varia muito da característica de cada empresa. Você pode até buscar referências, mas é muito importante conhecer a sua própria margem de lucro. Eu já escutei que empresa de serviço tem que ter 20% de margem de lucro, empresa de comércio 12%, indústria 7%, mas não existe uma margem de lucro ideal. O importante é definir uma meta alcançável. E para definir essa meta, você tem que olhar para o histórico da sua empresa, conhecer a sua margem de lucro, a evolução da sua margem de lucro. E para isso é muito importante se ter uma gestão financeira. Então, quanto mais lucro, melhor? Depende, viu? É importante equilibrar o lucro para que você sempre reinvista na empresa. Às vezes você tem que sacrificar mais da margem para reinvestir no negócio. Você tem que investir em processos, em capacitação de pessoas, na melhoria do produto, na satisfação do seu cliente. Então, às vezes, quando você investe o lucro nesses fatores, faz a empresa crescer muito mais. Então, você aumenta a velocidade de crescimento da sua empresa.
Então, talvez daqui a 12 meses você esteja faturando 1 milhão, 4 milhões. Só um ponto muito importante. Eu não estou dizendo para você não tomar ações, medidas, realizar estratégias para melhorar o lucro do seu negócio. Eu não estou falando isso. Pois como empreendedor, você tem que estar sempre atento a essa margem. Mas nem sempre você precisa focar tanto na margem, pois você precisa reinvestir. Eu já vi muito empresário começar a fazer sucesso, começar a ter um laço financeiro, começar a ganhar dinheiro, a empresa começa a gerar um caixa muito alto. E o que é que o empreendedor faz? Ele pega todo o dinheiro da empresa para investir em patrimônio pessoal e não alimenta o próprio negócio. A sua empresa pode ser o melhor investimento a ser feito. Vale muito a pena reinvestir para gerar mais crescimento. Então vale a pena você sacrificar a sua margem de lucro, mas ter mais volume de vendas e mais faturamento. Por exemplo, você prefere faturar 100 mil reais no ano e ter 50% de lucro, ou seja, 50 mil reais de lucro, ou você prefere faturar 2 milhões e ter 20% de lucro, ou seja, 400 mil reais? Eu adoro a frase, empresa rica, sócio rico, empresa pobre, sócio pobre. Então, reinvestir no seu negócio para gerar mais crescimento é essencial. Então, o percentual de margem de lucro, gente, varia muito de empresa para empresa, e nem sempre ter mais margem de lucro é o melhor. E você, empreendedor, você sabe calcular a margem de lucro do seu negócio? Corre lá na nossa página do Instagram, vai ter o link na bio para você baixar o nosso e-book ensinando a calcular a margem de lucro. Pois é, baixa lá nosso e-book, acompanha a Lucre nas redes sociais e se ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente. Teremos enorme satisfação em te ajudar. E assim vamos chegando ao final do nosso primeiro LucriCast. Espero que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para os nossos próximos LucriCasts, manda uma mensagem lá do nosso direct do Instagram. Nós vamos estar ansiosos esperando receber quais são as dores e os problemas de vocês para que a gente possa ajudar através do nosso podcast a resolver isso dentro do seu negócio. Então, um abraço e até sexta-feira da semana que vem, hein?